Eu sou o Rodrigo Toledo da K21 e o assunto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre times multidisciplinares. Primeiro porque esse assunto é relevante no mundo dos métodos ágeis e no mundo da alocação das pessoas dentro das empresas. A gente quer buscar times de alta performance. Times de alta performance são times que a gente na literatura aí fala de times que rendem 4x, 5x, 10x. São realmente times que podem alavancar completamente a velocidade da sua empresa, do seu negócio. Times de alta performance, os relatos que a gente tem, são sempre times multidisciplinares. Tá? Quando você tem, ao invés de ter time de especialistas, que é normalmente o que a gente tem, times com especialista e tal, quando você passa a ter times multidisciplinares, primeiro, eles passam a ser responsáveis ponta a ponta. Então, começam a deixar de ser times de tarefeiros, que em geral aqui são aquelas pessoas que recebem uma demanda daquela especialidade, pegam, entregam, recebem, elas não estão entendendo nem mais o porquê do ponta a ponta, e passam a ter essa responsabilidade do ponto a ponto, o entendimento dos porquês. Deixam de ser times de tarefeiro para realmente um time que entrega valor. Uma outra coisa é que times especialistas, a gente tem altas dependências, Esse time aqui, depois que termina o trabalho, depende desse aqui, mas às vezes no meio do caminho ele precisa consultar, esse time aqui já está fazendo outra coisa, que é a preocupação da taxa de ocupação faz com que eles tenham fila, aí a atividade que depende desse aqui agora entra para uma fila, que quando é processado e finalmente volta para cá, eles já estão numa outra fila de coisas para fazer. Então, alta dependência que você cria entre os times, quando você tem times especialistas. Os times multidisciplinares você resolve dentro do próprio time, você evita problemas de dependências externas. Além disso, isso aqui é bem importante, é a inteligência coletiva. A inteligência coletiva com os diferentes cabeças e conhecimentos, ela funciona muito melhor do que aquela inteligência só especializada da minha parte. Os times são mais autônomos, você precisa de menos coordenação entre os times passam a se coordenar. E tem uma coisa muito importante, que é a definição a diferença entre o profissional do tipo I e o profissional do tipo T. Essa é uma nomenclatura usada para explicar que o I é aquele cara que é especialista, que entende profundamente um assunto. E o tipo T é o especialista generalista, ou seja, aquele cara que entende profundamente do assunto, mas entende também dos assuntos do lado. Profissionais do tipo T são muito mais valorizados, desejados pelas empresas, tá? Quando você faz times especialistas, praticamente o que a gente está fazendo é reforçando essas especialidades. Eles nunca vão deixar de ser profissionais do tipo I. Para eles, de fato, poderem se tornar profissionais do tipo T, a multidisciplinaridade vai favorecer. Por quê? Quando o time é multidisciplinar, se espera que eles comecem a ter um trabalho de cooperação. Esse trabalho de cooperação não só acontece naturalmente por estarem juntos, mas também pelo fato de que essas pessoas, à medida que o time percebe que há um gargalo, que há uma necessidade maior num deles, eles se deslocam para ajudar. Mesmo que seja uma especialidade muito específica, sempre é possível ajudar. Você vai lá e pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? E às vezes pode ser uma coisa simples, ordena isso daqui para mim, que isso já vai me adiantando. Cada vez que a gente vai e ajuda alguém numa outra especialidade, a gente começa a aprender mais sobre aquele assunto. Ou seja, esse cara vai se tornando cada vez mais um cara do tipo T. Ele vai aprendendo dos assuntos do lado. Algumas perguntas que as pessoas fazem, e a primeira delas tem a ver com a alocação, Então, como é que a gente faz a alocação desses times multidisciplinares? Atenção, não estamos falando de uma alocação dinâmica. Esse é o modelo tradicional, tem aquele modelo tradicional de alocação, dado um projeto, quais são as melhores pessoas que a gente vai trazer para esse projeto, e aí depois quando acaba, voltam para outros lugares, ou são alocados de outra forma, e aí começa aquelas alocações de tempos parciais. A gente não está falando disso. Times de alta performance são times estáveis. Eles vão melhorando a forma deles fazerem colaboração à medida que o tempo passa. Isso aumenta enormemente a produtividade deles. A gente diz que é um impacto quadrático no resultado, justamente na colaboração. Por isso que a gente quer manter esses times estáveis. Tá? Então, a ideia não é fazer alocação dinâmica. Esses times vão permanecer com essas pessoas aqui. Então, a alocação, qual é a mudança que acontece? Ao invés de dado um projeto, quais são as melhores pessoas, dado esses times com esses perfis,
Dado um projeto, uma iniciativa nova, né, como é que eu vou fazer para alocar? Eu vou procurar qual é o melhor time que eu vou alocar, né, para fazer aquela execução. Então, muda a forma de fazer a alocação. Também é comum perguntarem sobre como é que eu faço para garantir que esses especialistas, né, eles vão estar evoluindo na sua carreira, eles vão estar trabalhando de uma forma padronizada, né? E aí existe uma das coisas que a gente faz, a gente garante que essas pessoas se encontrem regularmente. Então criam-se comunidades de práticas daquele assunto. Essa comunidade ela vai estar juntando justamente esses times aqui para, de vez em quando, né, uma vez por semana, ou a frequência aqui vai depender do assunto, etc., eles se encontrem estamos trabalhando da mesma forma, como estamos evoluindo, qual é a nossa melhoria contínua. Esse grupo aqui, né, chamado de comunidades de prática, né, essas comunidades de prática vão garantir essa evolução e padronização do trabalho. Tá? Vamos dizer que esse é um problema que eu quero ter. Né? Muitas vezes a comunidade de prática não precisa ser a primeira coisa a ser feita. Você cria os times multidisciplinares, até idealmente você espera esse problema aflorar, começar as pessoas começarem a perceber que isso precisa, e aí a gente entra com as comunidades de prática. Às vezes tem uma situação onde a gente tem poucas pessoas de uma determinada especialidade, né? Então, digamos que eu tenho aqui uma especialidade que eu só tenho essas pessoas aqui. Como é que eu faço? Eu não posso garantir que eu vou ter todos os times que vão ter essas pessoas aqui. De fato, o ideal é que essas pessoas também venham aqui e elas sejam alocadas, né, nesses times aqui, por exemplo. Significa que nem todo time vai ter essas pessoas. E aí fica, né, então o que eu faço? Eu empresto ela para o time? Não, times estáveis, ela permanece lá. O que a gente faz nessa alocação, a gente vai estar de olho nisso. Se essa demanda depende desse perfil, claro, por favor, não encaixe essa demanda num time onde não tem alguém com aquele perfil. Você traz aquela iniciativa, aquele projeto, etc., para o time onde há aquele perfil para que ele possa tratar. Mas aí surge uma outra questão que mas esse cara aqui, que é um especialista, eu não vou estar de repente desperdiçando o tempo dele, porque ele não vai estar mais só fazendo atividades que ele conhece, ele vai estar talvez fazendo atividades que sejam atividades de outros especialistas, porque ele está se deslocando, é claro, mas perceba que ao se tornar T, cada um desses caras aqui, ao se tornarem T, eles estão fazendo com que os outros também aprendam sobre o assunto dele, né? Então, esse laranjinha aqui, que é um cara super especializado, ele vai estar também fazendo com que os outros comecem, né? Esse T aqui, parcialmente, também é um pouquinho dessa especialidade e significa que você está aumentando a quantidade de pessoas que conhecem aquele assunto. Então, essa é uma compensação muito importante, você vai diminuir a dependência dessas pessoas, etc. E o trabalho de forma a que outros reduza a dependência das pessoas e que aumente a capacidade de atuação naquele assunto.